Jesus bem forte agora. Glória a Deus. Eu vou lá pra frente. Glória a Deus. Bota bem aqui, cara. Bota bem aqui, fica bem aqui. Evangelho de João, capítulo 1, irmãos. Amém? E ali? Vai pra lá, Deus, cadê? Evangelho de João, capítulo 1 e também o versículo 1. Amém? Vamos lá meditar um pouco na palavra de Deus. O evangelista João, ele narra acerca da missão de Jesus. Ele narra acerca do batismo de Jesus, do encontro de Jesus, do primeiro milagre de Jesus em Boda das Galileias. Ele narra o sacrifício vicário do Senhor Jesus. E nessa noite nós vamos entender um pouco sobre a restituição, por que a gente sempre está falando do Senhor Jesus. João 1 diz assim, que achou de... Vocês têm Bíblia? Quem tem Bíblia, levanta a mão. Pouca gente tem Bíblia. Invista, irmão, no reino de Deus, amém? Comprar uma Bíblia não é pecado. Pecado é você não ler ela, viu? Glória a Deus. Amém? Vamos lá, diz assim, no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que se fez foi feito. Sem ele nada do que se fez foi feito. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira que ilumina todo homem que vem ao mundo. Ali estava a luz verdadeira que ilumina todo homem que vem ao mundo. Quem entendeu, diga amém. Amém. A luz, essa luz é chamada Cristo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele. E o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não receberam. Mas todos os quantos receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Os que creem em seu nome. Os que creem em seu nome. Olha, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas sim de Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João testificou dele, clamando, dizendo, esse era aquele de quem eu dizia, o que vem após mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Todos nós recebemos também da sua plenitude, graça sobre graça. Todos nós recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. Graça sobre graça. Porque a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Porque a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Quem crê, diga amém. Amém. Vamos saudar essa palavra em nome de Jesus. Aplauda ela. Vem mesmo. Eu quero falar dessas duas coisas aqui, irmão, da lei e da graça. São duas coisas distintas. Dois temas muito distintos. É coisa muito interessante que nós precisamos aprender. Muitas vezes nós estamos na igreja e não sabemos o que vamos fazer, não sabemos qual é a nossa atitude, não sabemos qual é a plenitude do tempo, não sabemos por que nós estamos na igreja. Às vezes é só para ouvir a palavra, não. Se nós começarmos a estar amortecidos, só ouvirmos a palavra, nós vamos virar maracujá murcho, tá? E não vamos ter mais nada, vamos ficar murchos
só ouvindo, absorvendo e depois jogando fora. Ou seja, só vamos ser crente na hora do culto. Depois do culto somos as mesmas pessoas. E isso é uma grande preocupação da igreja nos últimos dias. É uma grande preocupação da verdadeira igreja de Cristo nos últimos dias. Será que nós estamos pregando o evangelho? Será que esse evangelho está sendo edificado? Ou será que Jesus disse, não lancei espera para os porcos? Será que alguém está ouvindo o evangelho, está deixando no ouvido, saindo pelo outro e passando por outro e indo embora? Se for assim, não compensa. Precisamos entender se esse evangelho verdadeiramente está sendo edificado no coração das pessoas. Porque se estiver sendo edificado, vai haver um crescimento espiritual. Quem entendeu, diga amém. Amém. A palavra de Deus é viva e eficaz. Aqui, olha o que João fala. Ele diz assim, no princípio era o verbo, quem estava falando, o Senhor Jesus. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Quando era no princípio, há 6.000 anos atrás. Quando João estava escrevendo, o Senhor Jesus estava falando isso há 4.000 anos atrás. Que ele era no princípio. Antes de todas as coisas, Jesus já existia. Jesus já era. Jesus já estava com o Pai. As pessoas têm uma visão errada. Jesus não nasceu de Maria, irmão. O Jesus que nasceu de Maria foi Jesus homem. O Jesus verdadeiro, ele já era antes da fundação dos séculos. Ele já era antes, ele já existia, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, antes da fundação do século. E aquele que nasceu de Maria, pastor, foi o próprio Deus que encarnou ele para que ele venha salvar os nossos pecados. Mas ele não é natural de Maria. Deus usou a Maria pelo Espírito Santo para nascer o Filho do homem. O Filho de Deus se fez carne e habitou entre nós. Ele foi gerado pelo Espírito Santo. Mas nada do que foi feito no princípio foi feito sem ele. Alguém está entendendo? Nada que foi feito no princípio foi feito sem ele. A Bíblia diz que enquanto no princípio era o verbo, enquanto Deus estava fazendo as coisas, ele estava se alegrando do que Deus faria. Olha que coisa. Já estava. E a Bíblia diz, em Gênesis 2, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Ou seja, a semelhança do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, quando nós falamos de Jesus, nós estamos falando em eternidade. Nós estamos falando de algo que já existia. Nós não estamos falando de algo que nasceu há 2.000 anos. Nós estamos falando de algo que foi criado, algo que já era antes da fundação. No princípio era o verbo, ou a palavra, que é Jesus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele era a luz do mundo que ilumina todo homem que vem ao mundo. Ele ilumina todo, independente de como seja bom, que o homem seja mau, que o homem seja preto, que o homem seja branco, que o homem seja rico, que o homem seja pobre. Ele ilumina toda. A Bíblia diz que ele dá o sol para os bons e para os maus, mas a salvação para aquele que crê. Glória a Deus. Então, é uma coisa muito interessante. Ele já veio, e ele veio num propósito, num intuito para os seus, que era para os judeus, que vinha essa profecia que da descendência de Davi nasceria o Salvador do mundo. Só que teve um erro de cálculo e ele os judeus não receberam como o rei. E fizeram o quê? O mataram, o crucificaram. Os próprios judeus com os romanos mataram. Aí no versículo número 11 ele diz o seguinte, olha, versículo número 11 ele diz, veio para o que era seu, mas o seu não receberam. Do versículo número 12. Todos quanto receberam, recebeu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Agora eu quero falar uma coisa para vocês, isso é muito sério. Isso aqui é uma coisa muito séria. Não é de brincadeira. Por causa do escândalo do Evangelho, por causa das brincadeiras do Evangelho, por causa do Evangelho estar sendo banalizado, por causa de muitos caras sem caráter, sem vergonha, as pessoas não estão dando mais valor ao Evangelho. Mas o Evangelho não perde o seu valor nunca e jamais. O Evangelho de Cristo, ele é poderoso, não é para qualquer um. Alguém que se titula filho de Deus e faz errado, logo a capa cai. Alguém sabia disso? Não vai muito longe. Porque o Evangelho de Cristo é para quem é enviado, não é para quem quer. Louvado seja Deus. Aí deixa eu falar uma coisa para você. Alguém pensa que nós estamos aqui de brincadeira.
Alguém pensa que talvez nós vemos aqui, preste bem atenção. Olha, o propósito de Deus para cada vida